Olá, amigos da arte, estou de volta. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o comediante sério que fazia as pessoas sorrirem. Obrigado por se inscrever no canal. Um dos maiores comediantes do Brasil, um dos mais conhecidos e amados artistas brasileiros de todos os tempos. Ele era ator, diretor, produtor, trabalhou em pelo menos 32 filmes, entre os anos 1950 e 1988, quando faleceu. Apesar do fato de que seus filmes não foram bem aceitos pelos críticos de cinema, seus filmes sempre esgotavam os ingressos das salas de cinema, e isto deixava os críticos enfurecidos. Mazzaropi dizia: a crítica não paga meus funcionários, e sim é o público que paga. Podemos medir a sua importância através dos anos. Ele influenciou cineastas no Brasil todo. Um museu em sua homenagem foi criado em Taubaté, São Paulo, no local onde ele costumava filmar alguns de seus filmes. Hoje, alguns críticos do cinema o chamam como o pai do cinema brasileiro. Ele fazia uma espécie de laboratório de suas piadas nas apresentações de circo que fez ao longo de toda a sua vida. Ali ele testava seu público, diz Marcela Matos, autora de uma biografia que descarta fofocas e opta por um contexto estético e comercial. Certa vez perguntaram a Mazzaropi por que ele fazia circo, sendo que ele já era um artista consagrado no cinema. Ele respondeu: é aqui que eu testo minhas piadas. Ao contrário de todos os outros cineastas nacionais, Mazzaropi tinha o poder para escolher a data e a sala em que seus filmes estreavam, quase sempre no feriado de aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. As pessoas já esperavam sua estreia anual, lotando as salas com público muito superior aos grandes sucessos de Hollywood. Vale a pena repetir, com público muito superior aos grandes sucessos de Hollywood. Desde que montou sua produtora e seu estúdio, Mazzaropi realizou 24 filmes, praticamente um por ano, todos com sucesso incrível. Mas a crítica de cinema não compreendia sua popularidade, porque seus filmes eram muito simples, baratos, com roteiro muito elementar. Sua popularidade era apoiada no seu humor ingênuo e autêntico da cultura caipira. Vale lembrar que a maioria da população que morava na cidade grande, na época do sucesso de Mazzaropi, eram um povo que tinha vindo recentemente do interior. E este povo adorava o Mazzaropi. Claro que o povo da cidade também gostava do seu trabalho. O Brasil teve grandes comediantes no cinema, como por exemplo Oscarito, Grande Otelo, Zé Trindade, entre outros. Acontece que Mazzaropi sempre foi muito inteligente. Ele usou seu personagem caipira, diferente de muitos outros, para que pudesse ser consagrado e não ser esquecido, mesmo após décadas do seu trabalho. Vamos conhecer agora um pouco de sua história. Amâncio Mazzaropi nasceu em 1912. Foi um dos maiores mitos do cinema brasileiro. Sua popularidade é imensa até hoje, mesmo tendo falecido há mais de 30 anos. Apesar de boa parte da crítica especializada em torcer o nariz para seu cinema, é inegável que sua trajetória e sua obra revelam muito da cultura brasileira. Na história do cinema brasileiro, Mazzaropi é um capítulo importantíssimo, até porque, além de ter feito muito sucesso de bilheteria, ele ajudou a construir nossa tão modesta indústria cinematográfica. Filho de um casal de classe média, Dona Clara e Bernardo, um próspero dono de mercearia, cresceu sem problemas financeiros, mas com muita preguiça mal para conseguir terminar o ginásio. Do avô Amâncio Mazzaropi, imigrante italiano que foi trabalhar nas terras do Paraná, não herdou só o seu nome, mas o gosto pela vida no campo. Aos 16 anos, fugiu de casa para ser assistente de faquir. Montou um circo-teatro Mazzaropi e companhia teatro de emergência em 1940.
No ano de 1948, ele veio para a Rádio Tupi, onde estreou o programa Rancho Alegre. Com a estreia da televisão no Brasil em 1950, ele levou seu programa e tornou-se um estrondoso sucesso. Abílio Ferreira de Almeida, diretor da produtora Vera Cruz, procurava um tipo diferente e curioso para estrelar uma comédia e, ao assistir Mazzaropi na televisão, não teve dúvida e contratou para atuar em Sai da Frente. Foi assim que tudo começou. Mazzaropi participou de 8 filmes como ator contratado. Foi então que ele fundou a Pan Filmes, Produções Amâncio Mazzaropi, em 1958, e a partir daí passou a produzir e dirigir seus filmes, sendo sua primeira produção Chofer de Praça, em que ele emprega todas as suas economias para alugar os estúdios da CIA Vera Cruz, e as filmagens externas foram rodadas na cidade de São Paulo, com equipamentos alugados da Vera Cruz. Como ele não tinha dinheiro para fazer as cópias do filme pronto, pegou o carro e saiu pelo interior afora, fazendo shows até conseguir arrecadar a quantidade necessária. Entre os amigos, ele era carinhosamente chamado de Mazza. O pano de fundo de quase todos seus filmes era sempre uma fazenda. As primeiras fazendas eram emprestadas, mas depois ele comprou a sua, batizada de Fazenda da Santa, onde montou seus estúdios. Ali atravessava sua mais fértil fase e produziu seus melhores filmes, como Tristeza do Jeca e Meu Japão Brasileiro. No ano de 1968, Astralgésilo de Ataíde, então presidente da Academia Brasileira de Letras, escreveu um bilhete dirigido a Mazzaropi, onde considerava que, com o Jeca Tatu e Freira, Mazzaropi alcançou no cinema o mais alto nível de sua arte. E hoje, sem nenhum favor, é um artista de categoria mundial. Mazzaropi guardava o bilhete em um quadro sobre a laleira da sala. Com a inspiração na obra de Monteiro Lobato, o personagem Jeca, o caipira de fala arrastada, tímido, mas cheio de malícia, arrastou multidões para o cinema. Ele lançou um filme por ano e sempre em 25 de janeiro, no aniversário de São Paulo. Os lançamentos aconteciam sempre no Cine Arte Palácio, porque o dono do cinema foi quem mais o apoiara no início da carreira do produtor. Mazzaropi também passou pela TV Excelsior, fazendo parte de um programa de sucesso na época, apresentado por Bibi Ferreira, Brasil 63. Mazzaropi ficou milionário e, paralelamente, produzindo leite e sendo um dos maiores fornecedores da empresa Leites Paulista. Construiu novos estúdios e um hotel também em Taubaté, no início dos anos 70. Artista nato e empresário com muito tino comercial e também desconfiado e solitário. Nunca se casou, mas teve um filho adotivo, Péricles, que o ajudou na produção dos filmes. Existem relatos que Mazzaropi foi um homem solitário. Existem também relatos que ele era homossexual. Mazzaropi faleceu no dia 13 de junho de 1981. Ele tinha 69 anos de idade, vítima de tumor na medula, logo após iniciar sua 33ª produção, Jeca e Maria Tromba Homem. Infelizmente, o império que construiu foi destruído pelos herdeiros após sua morte, com todos os seus bens indo a leilão, inclusive os filmes. O Hotel Fazenda, onde era seu estúdio, continua existindo, agora com o nome Hotel Fazenda Mazzaropi, com um acervo de mais de 6.000 peças. Sua memória está em museu, hotéis, casa de cultura, nome de ruas. Mazzaropi até hoje é considerado o maior cineasta do Brasil. Mesmo com condições precárias, ele fez filmes que agradou ao público, que agradou à população. Como eu comentei no início do vídeo, o Brasil teve grandes comediantes, como por exemplo, Anquito, Oscarito, Grande Otelo, Zentridade. Porém, Mazzaropi continua inesquecível. Claro que os outros são lembrados, porém com menos frequência. Concordo plenamente que Mazzaropi foi o maior comediante do cinema brasileiro. Porém, o melhor, na minha opinião, vale lembrar que apenas minha opinião, o melhor foi Oscarito.
Porém, Oscarito não é tão lembrado quanto Mazzaropi. Acredito que para Oscarito faltou um roteiro melhor para seus filmes, uma produção melhor. Oscarito era uma criança que se transformava em um adulto em poucos segundos. Oscarito fazia caras e bocas, ele tinha um dom incrível. Obrigado por se inscrever no canal e compartilhe o vídeo, porque assim eu irei trazer mais vídeos sobre comédias, mágicas, teatro. Obrigado!